Eu sou Luciano Aires e a partir de agora você está frente a frente com a Justiça, um programa da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, que tem por objetivo aproximar o Judiciário de São Paulo do cidadão. Estamos nesse programa cobrindo o 20º Congresso Brasileiro de Magistrados, uma realização da AMB com o apoio da APAMAGES e também da MATRA aqui em São Paulo, além de todas as associações de magistrados do Brasil inteiro. É com imenso orgulho que nós temos no nosso programa dois grandes expoentes do judiciário brasileiro. O Dr. Nelson Messias, que é presidente da nossa associação em Minas Gerais, e o Dr. Francisco de Paula Xavier Neto, que já foi presidente dessa nossa querida AMB, num tempo um pouco mais distante, né, Dr. Francisco? Sim. Mas com muita história para contar para o nosso telespectador, de uma trajetória de um sucesso inquestionável da AMB. Começar com o senhor, Dr. Nelson Messias, como é que o senhor vê, na qualidade de presidente de uma entidade tão importante, a nossa querida Associação dos Magistrados de Minas, que observa um judiciário em ebulição, sedento de transformações e promovendo essas transformações tão importantes para a população? Olha, eu vejo com muito bons olhos este grande evento, o 20º Congresso Brasileiro de Magistrados, onde nós estamos discutindo gestão democrática do Poder Judiciário. E realmente o Poder Judiciário ele tem sofrido algumas transformações e, sob alguns aspectos, tem que fazer o dever de casa e tentar uma transformação ainda maior para que possamos dar ao cidadão uma justiça mais eficiente e mais cidadã. Tá certo. Doutor Francisco, o senhor foi presidente 92, 93, os primórdios, a AMB ainda engatinhava em vários setores. O senhor nos dizia aqui no nosso bate-papo antes do programa que sequer havia assessoria de imprensa, o senhor que introduziu a assessoria de imprensa na AMB. Qual a importância de uma entidade estabelecer vínculos com a sociedade, valendo de um canal tão importante quanto a imprensa? Luciano, como você bem disse, o judiciário tem que acercar-se do cidadão. Nós vivemos para servir. O juiz é um servidor e para servir bem ele deve conhecer a sociedade, aqueles que julga. E além deste canal é importantíssimo, que foi a assessoria de imprensa, começou com o Regis, comigo, e nós, naquela ocasião, buscamos, e foi a primeira cartilha, eu trouxe este exemplo da Alemanha, onde eu estagiara, a primeira cartilha da justiça. Isso ocorreu em 92, 93, justamente para que o povo conhecesse melhor o judiciário e buscasse a satisfação de seus direitos e o juiz saísse daquele isolamento em que ele vivia. Doutor Nelson, hoje o juiz vive num paradoxo, né? Ele trabalha no limite de suas forças. Quase todos os juízes têm um volume de processos que é muito difícil vencer. Muitos dizem que invencível se não mudar muita coisa, seja no processo legislativo, seja na gestão. Como é que nós vamos fazer essa transição tão importante para atender um preceito constitucional da duração razoável do processo, mantendo a qualidade, que é uma coisa que não se pode abrir mão quando se trata de justiça e saúde, por exemplo, né? Olha, essa é uma questão que merece ser bem debatida. Ainda há pouco pactuaram aí, na verdade, o pacto republicano entre os três poderes. E eu vejo num tom um pouco crítico esse pacto, porque eu não vejo todos os poderes fazendo a sua lição, cumprindo o seu papel. O Poder Judiciário ele tem tentado se modernizar, mas às vezes não tem forças suficientes, sem o apoio do Legislativo e do próprio Executivo, para melhorar a sua estrutura. E nesse pacto republicano, eu vi que não havia nenhuma proposta para que nós pudéssemos dar maior celeridade processual, eliminando alguns aspectos da nossa legislação processual que contribuem e muito para a morosidade da justiça, como o prazo em quadro para contestar, o dobro para recorrer, o reexame necessário da decisão judicial contra o poder público, exceto até um determinado limite, e os precatórios,
que são genuinamente brasileiros e que ainda agora tentam aprovar uma PEC no Congresso Nacional que elimina de vez a efetividade da decisão judicial. Portanto, nós temos que fazer um diálogo muito aberto, com muita sinceridade, para que possamos transpor algumas barreiras que inibem esse aperfeiçoamento judiciário. Mas, a despeito de tudo isso, nós temos melhorado. É claro que precisamos melhorar ainda mais. A última pesquisa do Banco Mundial mostrou que o judiciário brasileiro fez o seu dever de casa. Foi o poder mais bem avaliado da América Latina. E chegaram à conclusão que essa avaliação positiva deve-se a alguns mecanismos que o próprio Poder Judiciário sugeriu e implementou no seu meio, como os juizados especiais, alguns programas alternativos como a PACs, a conciliação, a justiça restaurativa. Portanto, nós não temos que ter medo do debate. Ainda agora, um dos maiores presidentes da AMB, o Dr. Xavier, ele dizia que na gestão dele que implementou-se a assessoria de comunicação. Essa é uma deficiência que nós tínhamos até há bem pouco tempo. Estamos rompendo essa barreira. Nós não sabemos, às vezes, abrir essa interlocução com a sociedade e com outros poderes, que é tão importante. Então, Xavier, é importante frisar. O senhor acredita que o cidadão brasileiro tem consciência, por exemplo, do grau de dificuldade que envolve o ato de julgar? Você acha que a população é suficientemente informada e, às vezes, o juiz paga uma conta que não é dele? Vou citar o exemplo da situação prisional. Às vezes, olha, fugiu o preso, atribui-se culpa ao juiz. Olha, o delegado prendeu, o juiz soltou, o delegado é o bonzinho e, às vezes, o juiz é tido como vilão. Você acredita que o cidadão tenha a consciência do trabalho desempenhado pelo juiz? Ainda não tem o suficiente. Mas iniciativas como essa que eu referi, que principiaram com a Cartilha da Justiça, sempre prestigiada pela Maerj até hoje, reeditada, e as cartilhas de Justiça e Cidadania, Justiça Aprende na Escola, e isto tem feito com que a população conheça um pouco melhor hoje o Poder Judiciário. As assessorias, as associações estaduais e federais e têm suas assessorias. Este canal tem facilitado uma melhor compreensão, mas ela ainda não é suficiente. Temos que seguramente trabalhar mais nesse sentido, porque o povo ainda acha, né? A grande maioria da população brasileira, que a polícia prende e o juiz solta. A polícia prende quando prende, né? E o juiz solta porque tem que soltar. Porque esse juiz brasileiro é um juiz injustiçado. Principalmente o juiz de primeiro grau, carente, salvo raras exceções, sem assessoria, sem infraestrutura, trabalhando diuturnamente para poder dar a cada um o que é seu. Tá certo. Doutores, eu gostaria de agradecer muito a presença e abrir espaço para uma mensagem final para esse nosso telespectador que hoje vê o judiciário, tenho certeza, de uma maneira diferente, uma maneira mais positiva, graças ao trabalho de personalidades como o senhor, doutor Nelson, e também o senhor, doutor Francisco Xavier de Paula. De Paula Xavier, né, doutor? Desculpa inverter o nome. A ordem, não importa. Eu gostaria de agradecer por esta oportunidade e dizer que as associações têm um papel fundamental nessa transformação. Ela, além de ser o elo de ligação entre a sociedade e o poder judiciário, entre a magistratura e o judiciário, e ser um dos canais de interlocução entre a magistratura e outros poderes, ela pode fazer muito mais do que isto, que é contribuir para que possamos ter um judiciário mais moderno, um judiciário que possa levar ao cidadão uma prestação jurisdicional com mais eficiência e mais celeridade. Doutor Francisco. Eu gostaria, ao tempo em que, com a permissão do meu grande querido amigo Messias, endosso suas palavras, de registrar, né, os 60 anos da AMB, né, que também são comemorados no curso deste congresso, e registrar o papel sempre efetivo, eficiente,
que a Pamages tem desempenhado